Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Pedro Sérgio da equipe de História aqui do ESAG Medicina. Hoje nós vamos trabalhar com um tema de extrema relevância para os vestibulares mais importantes: islamismo. Eu acredito que você compreenda que se há uma coisa que as pessoas têm em relação ao islamismo, é preconceito. É lamentável. Essa religião é uma das mais valiosas, um dos mais importantes patrimônios que a humanidade conhece. Significa dizer que quando as pessoas elaboram questões para o vestibular, querem saber do aluno, sim, a questão histórica do quanto ele conhece essa religião e, ao mesmo tempo, até que ponto esse aluno possa estar sendo influenciado por alguns elementos ligados ao preconceito, ligado à discriminação, e que, obviamente, isso não é adequado para quem quer ingressar numa universidade. Nós sabemos que o número de islâmicos no território brasileiro não é exatamente grande, não é? Os números do IBGE nos deixam um pouco confusos, né? Segundo o IBGE, você tem alguma coisa parecida com 100 e poucos mil praticantes do islamismo aqui no Brasil. Se você vai conversar com as pessoas da comunidade islâmica, eles colocam que o número ultrapassa 1.200.000 pessoas. De qualquer maneira, o número de islâmicos no mundo ocidental, estamos incluindo o Brasil, vem crescendo e vai continuar crescendo. E em nível mundial, acredita-se que em poucos anos os islâmicos serão a religião mais numerosa do planeta. Pensando em vestibular e pensando até mesmo na questão da cidadania, no convívio e no respeito às pessoas que têm uma produção, que têm uma prática cultural diferente da nossa, o objetivo desta aula é permitir que você conheça um pouco mais do islamismo. Então vamos lá? Em primeiro lugar, de onde vem a palavra islâmico? Islã significa submissão a Deus. Significa dizer que aquele que acredita no Deus único e se submete a ele é um islâmico. Esta religião herdou este elemento do Deus único da tradição judaica e também da tradição cristã. Significa dizer que aquele Deus único, o qual nós acreditamos que criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, criou o paraíso e todos aqueles outros desdobramentos que estão presentes na Bíblia, este Deus único, cultuado pelos judeus e cultuado pelos cristãos, é o mesmo Deus dos islâmicos. A única diferença é que os islâmicos se referem a Deus utilizando a palavra Alá, que é Deus em árabe. Então, muito cuidado. Alá não é nome próprio, é apenas Deus em árabe. Perfeito? O islamismo tem uma diferença muito importante em relação ao judaísmo e ao cristianismo. Tanto o judaísmo quanto o cristianismo são religiões messiânicas. Quer dizer que nessas religiões você acredita na ideia de que Deus enviará um Salvador. No caso do judaísmo, esse Messias ainda não veio. E no caso do cristianismo, esse Messias é Jesus de Nazaré. Portanto, outro cuidado. Os islâmicos não são messiânicos e o nome mais relevante dessa religião, o profeta Mohammed, não é o Messias dos islâmicos. Isso está claro para vocês? Portanto, os islâmicos acreditam no mesmo Deus único dos judeus e dos cristãos, mas eles acreditam, eles entendem que esse intermediário da palavra de Deus com os homens foi o profeta Mohammed, que recebeu as revelações a partir do anjo mensageiro, a partir do anjo Gabriel. As pessoas que se uniram, as pessoas que se organizaram, ficaram próximas de Maomé ou Mohammed, acabaram conhecidas como crentes, como aqueles que acreditam no profeta e no Deus único. Em árabe, você vai se referir aos muçulmanos. Muçulmano, então, quer dizer crente, aquele que acredita. Portanto, o seguidor do islamismo é um muçulmano. O muçulmano é um islâmico. Portanto, você pode utilizar tanto uma palavra quanto outra para se referir aos seguidores dessa religião. Islâmico e muçulmano são palavras distintas para a mesma religião.
Como foi que essa religião se desenvolveu? Bom, o profeta Mohammed, ou Maomé, começou a fazer pregações num dos centros mais importantes da Arábia Saudita, que era a cidade de Meca. Era um grande centro comercial e também acabava atraindo vários peregrinos por conta de uma grande pedra negra, a chamada Kaaba. Quando Maomé começou a fazer essas pregações, isso criou um choque, isso acabou criando uma série de atritos com os mercadores que viviam ali em Meca, exatamente porque eles também acabavam trabalhando com produtos ligados às outras práticas religiosas pré-islamismo. Então, esses mercadores, esses comerciantes se organizam e expulsam Maomé da cidade de Meca. Esse episódio, quando Maomé é obrigado a deixar a cidade de Meca, a gente chama de Hégira. Hégira é a fuga de Maomé, de Meca para Medina. Portanto, este episódio é fundamental para você fazer um marco no calendário islâmico. No calendário nosso cristão, seria o ano 622. O ano 622 do calendário cristão é o ano 1 do calendário islâmico. Maomé fica alguns anos em Medina, organiza um exército, volta para a cidade de Meca, consegue derrotar os mercadores que o haviam expulsado anos antes. Ele destrói vários símbolos das outras religiões, mas ele preserva um. Ele vai preservar a Kaaba. Ele vai preservar essa grande pedra negra, porque, obviamente, ele acha extremamente importante que as pessoas continuem peregrinando para a cidade de Meca, e assim ele poderia fazer as suas pregações. Ok, então no caso dos islâmicos, nós podemos dizer que existe um Deus único, Alá, um profeta relevante, um profeta fundamental, o mais importante de todos, o profeta Mohammed. E aí cabe a pergunta: aquilo que nós falamos de tradição judaico-cristã, os islâmicos renegam? Eles acham que isso não tem importância? Negativo. Todos aqueles elementos, todos aqueles personagens que nós conhecemos do chamado Antigo Testamento são respeitados e reverenciados pelos islâmicos. E no caso do Novo Testamento, os islâmicos entendem que Jesus de Nazaré também foi um profeta, também trouxe a mensagem de Deus. Portanto, os islâmicos não renegam. Os islâmicos abraçam, louvam e também respeitam de maneira muito importante esses personagens da Bíblia. Significa dizer que essas religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo, na verdade têm muito mais elementos em comum do que a gente possa imaginar. São religiões que cultuam o mesmo Deus e que durante boa parte da história da humanidade conseguiram conviver em harmonia. Há sim alguns elementos específicos, alguns momentos específicos, alguns momentos específicos nos quais a gente vai ter embates, a gente vai ter conflitos entre esses grupos. Mas a religião é muito mais um componente de agravamento do que causa desses conflitos. Faremos uma aula sobre essa questão das brigas religiosas, mas isso ficará para um outro momento. O que eu quero pensar é o seguinte: o islamismo tem um momento quando Maomé está vivo e depois quando ele morre. Quando Maomé morre, você tem uma questão muito importante, que ele, na verdade, não deixou muito claro quem seria o seu sucessor. E aí você vai ter uma disputa entre vários grupos para saber quem é que vai continuar liderando a religião. E desses vários grupos, 2 se destacaram. Um dos líderes desse grupo que se dizia sucessor de Maomé era seu primo, aliás, casado com sua filha Fátima. Este primo de Maomé chamava-se Ali. Ali dizia que para ser sucessor de Maomé, era muito importante que você fosse parente dele, que você tivesse o sangue de Maomé. E as pessoas que estavam em torno de Ali acreditavam que os membros da família de Maomé tinham uma ligação direta e diferente com Deus. Essas pessoas que acreditavam que Ali era o legítimo sucessor de Maomé ficaram conhecidos exatamente pelo nome de seguidores de Ali. Em árabe, Shi'it Ali. É daí que vem a palavra xiita.
Xiitas são aqueles que entendem que o sucessor de Maomé era seu primo Ali. Do outro lado, você vai ter muitas pessoas que vão pensar de uma maneira muito próxima ao sogro de Maomé, que se chamava Abu Bakr. O sogro de Maomé defendia que para ser sucessor do profeta, você não precisava ser parente de sangue dele. Você precisava ser um homem honrado, correto e honesto. Se você fosse um homem honrado, correto e honesto, você poderia ser o sucessor do profeta. Tem uma coisa interessante. Quando você pega a Bíblia, vários personagens da Bíblia estão ali com a sua história contada. Então na Bíblia você tem a história do Davi, você tem a história do Noé, você tem a história de Jesus. Mas o livro sagrado dos islâmicos, que seria a revelação do anjo Gabriel para Maomé, o livro que tem o nome de A Leitura, em árabe Al-Corão, que para nós vira Alcorão, neste livro você não tem a história do Maomé. O Alcorão é a palavra de Deus revelada para o profeta. Então Abu Bakr entendeu que era importante produzir textos que contassem a história do profeta. Uma biografia. Essa biografia ganhou o nome de Sunna. Por isso, aqueles que se tornaram seguidores de Abu Bakr e também usam o Sunna como uma referência religiosa, ficaram conhecidos como sunitas. Os xiitas e os sunitas são islâmicos. Eles se distinguem por um grupo achar que o verdadeiro sucessor é o primo de Maomé e os outros por acharem que o sucessor é o sogro. Como qualquer outro segmento religioso, existem rivalidades. É como nós pensarmos, por exemplo, em católicos e protestantes. São cristãos e há rivalidades entre eles. O que você não pode acreditar, o que você tem que tomar muito cuidado, é criar rótulos. É você, por exemplo, estabelecer assim: os xiitas são mais radicais, os sunitas são mais moderados. Nada disso. Você tem vários movimentos importantes no mundo que usam a luta armada, que usam a violência e que são formados tanto por xiitas quanto por sunitas. Então aqui, quando a gente vai tentando já finalizar essa nossa compreensão do que é islamismo, eu queria abrir um pouquinho para as outras religiões. Quando você quiser falar de radicalismo religioso, quando você quiser se referir a grupos violentos e que usam a religião como legitimação para a sua violência, você, na verdade, tem que usar a palavra fundamentalismo. Fundamentalismo existe em várias religiões. Então existe fundamentalismo islâmico, existe fundamentalismo cristão, existe fundamentalismo judaico. Muito cuidado. Quando nós tivermos que voltar aqui para falar de grupos terroristas, para falarmos de conflitos no Oriente Médio, muitos desses grupos usam a religião para poder legitimar as suas ações. Mas aí nós temos que compreender uma coisa. Quem é o líder mundial dos católicos? O Papa. Existe um líder mundial dos islâmicos? Não. Significa dizer que os islâmicos acabam então também se dividindo em uma série de outros grupos, exatamente porque não há em todo o planeta uma interpretação única do texto sagrado. Tudo bem? Pessoal, eu espero que com essa aula você tenha compreendido um pouco melhor como é que funciona a religião islâmica. É um tema que o vestibular vai cobrar de você e, como eu disse, muito cuidado para não apresentar interpretações preconceituosas de outros segmentos religiosos. Eu espero ter contribuído para vocês. A gente volta numa outra aula. Um beijo para todos. Paz!